Meus irmãos e minhas irmãs, talvez alguns de nós não tenham prestado atenção ou não tenham visto quando eu falei isso em alguma das homilias em nossa paróquia, mas essa procissão de entrada que começa e dá início à nossa celebração de forma mais própria, ela é um sinal para nós de uma caminhada que nós também devemos fazer. O padre, os coroinhas, os que farão as leituras, o ministro ordinário da Sagrada Comunhão, os diáconos, caminham do lado de fora da igreja, do mundo, de onde só há confusão, há barulho, há zoada, e entram no templo, na casa de Deus, e fazem esse percurso em linha reta, firmes, decididos, não é? Do mundo para o altar. Esse caminho nós devemos fazer também na nossa vida. Na nossa vida, nós devemos sair do mundo, da confusão, do barulho, do caos, do pecado, para entrar na casa de Deus. O que significa entrar na casa de Deus? Ter intimidade com Ele, saber quem Ele é, estar unido a Ele, e estando unido a Ele, vivendo com Ele, partilhar da vida dele. Vejam, meus irmãos, essa caminhada que é feita na celebração para dar início a ela, é sinal da caminhada que nós devemos fazer na nossa vida. E como é que deve ser essa caminhada? Deve ser em linha reta, sem olhar para os lados. Vocês prestarem atenção, né? Normalmente os diáconos e o padre, eles não olham para as pessoas que estão do lado. Às vezes acontece isso, né? Às vezes com alguma missa mais celebrativa, quando vem algum padre de fora, alguma coisa assim, às vezes a gente vai olhando, vai dando a mão, né? Vai falando, olha só, não sei o quê. Mas o ideal, o correto, seria que o padre e o diácono olhassem reto para o altar, porque deve ser assim na nossa vida. Nós devemos seguir firmes, prestando atenção naquilo que é o mais importante, o altar. O que é o altar? O altar é o lugar do sacrifício, o lugar onde nós entregamos a nossa vida, onde damos a Deus aquilo que dele nós recebemos. E é isso que faz a nossa vida se aproximar de Deus, ter intimidade com Ele, partilhar dele. Padre, o que isso tem a ver com a liturgia da palavra de hoje que foi proclamada? Vejam, meus irmãos, Jesus diz para nós que as suas ovelhas reconhecem a sua voz. E aqui existe uma coisa que muitas vezes nós nos confundimos. Por quê? Porque algumas vezes acontece o quê? Que nós achamos que porque fomos para um lugar legal, interessante, diferente, porque a gente está com algumas pessoas que a gente gosta mais, porque alguém, um pastor, uma pastora, um espírita talvez, falou algo para você interessante, bonito, algo até verdadeiro, algo que, nossa, essa pessoa, ela tocou o meu coração, me senti tocado. E aí a gente faz o quê? Confunde a voz de Deus com os nossos sentimentos. Se nós estamos animados, excitados, se a gente ficou emocionado, tocado, se a gente ficou triste, com raiva, é porque essa situação é desse jeito. E não é assim. Às vezes a gente se tem em conta de muita coisa, mas meus irmãos, vejam, de verdade, na sinceridade, nós não somos tão diferentes das crianças, não. Quando a gente olha para a vida dos outros, a gente vê com muita clareza quando a pessoa está trocando a realidade pelos sentimentos dela. A gente diz, fulana, esquece o Beltrano, é uma pessoa ruim. Não, mas eu estou apaixonada, pessoa maravilhosa, olha só como ele me trata, ele está te tratando mal. Não, mas veja só, ele vai mudar, ele é uma pessoa assim, assada. A gente vê, quando é com a vida dos outros, a gente vê que a pessoa está trocando os sentimentos dela pela realidade. Mas isso acontece também conosco, com cada um de nós, acontece comigo também. Se nós não estivermos atentos a o que é de fato a vontade de Deus, e não é o que eu acho, o que eu gosto, é o que Ele já falou, é o que Ele já fez. Vocês já me escutaram falando isso algumas vezes. Esse círio aqui é sinal da luz de Deus, que é quem? Jesus. Isso quer dizer o quê? Que a vida dele, o ensinamento dele, a morte dele, a ressurreição dele,
iluminam a nossa vida, as nossas atitudes, para que nós possamos avaliar o que é que está de acordo com a vontade dele e o que não está. Não são os nossos sentimentos, é algo objetivo e concreto. Por isso que São Paulo diz para nós, se eu não me engano, na carta aos Filipenses ou a Colossenses: tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Por que é que São Paulo diz isso? Porque os nossos sentimentos ainda não são os de Jesus. Nosso coração está bagunçado, gente. Está bagunçado. A gente se interessa, se apaixona, desapaixona, desinteressa, se apurrinha, sente raiva. Muitas vezes pelas coisas e pelos motivos errados. Porque o nosso coração não está no canto certo. Sabe por quê? É o que diz Santo Agostinho: a ordem do amor está bagunçado. Nós estamos amando várias coisas, trocado os seus lugares. Porque o que a gente deveria amar em primeiro lugar? A Deus sobre todas as coisas. O próximo, como? Como a si mesmo, Padre. Não como nós. Escuta o que Jesus disse na última ceia, lá no Evangelho de São João. O que foi que ele falou para nós? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É um amor mais exigente, mais excelente. E aí, qual é o problema disso, meus irmãos? Nós vamos trocando a voz de Jesus pela zoada, pelo barulho, pela confusão da nossa vida. E nós escutamos aqui sendo proclamado pelo diácono, não é? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu vi um vídeo ontem, um padre que colocou, o padre Mateus Aquino, colocou no Instagram dele. Achei muito bonito o vídeo. Era de um campo na Europa, e aí pegava uma pessoa na rua para poder falar com as ovelhas, né? As ovelhas estavam tudo lá espalhadas no meio do campo, comendo a pastagem delas, olhando para o tempo, bem tranquilas. E essa pessoa chamava: venham cá, venham cá, venham cá, venham cá. E as ovelhas? Nada. Ignoraram. A pessoa chamava, insistia, botava comida, não sei o que, ração, e as ovelhas nem aí. E na hora que o pastor delas só falou: ih! As ovelhas, na mesma hora, elas saíram e foram ao encontro do pastor. Sabe por quê? As ovelhas, elas são meio cegas, elas têm, que nem eu, enxerga, sem isso aqui eu não enxergo nada, é só mancha. As ovelhas são do mesmo jeito. Por isso que as ovelhas se perdem, porque elas vão comendo, vão procurando a pastagem e não veem o caminho que elas estão seguindo, e vão longe, longe mesmo. Qual é o órgão que faz com que as ovelhas se guiem? Não são os olhos, é o ouvido. O ouvido. Lembra daquela oração que eu disse para vocês, que é a oração que os judeus mais amam? Lembram? Como é que ela é? Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. É preciso ouvir. Mas, padre, eu escuto a voz do pastor. Escuta mesmo, meus irmãos. Sabe por que aquelas ovelhas escutaram a voz do pastor dela? Porque elas convivem com aquele pastor desde a hora que elas saíram da mãe delas. Nós precisamos ter, para poder escutar, para poder distinguir, discernir a voz de Jesus no meio dessa confusão que é a nossa vida, a gente precisa ter intimidade com Ele. E onde é que alcançamos intimidade com o Senhor, meus irmãos? Não é em outro canto, não é nos seus sentimentos. Seus sentimentos estão bagunçados. É na vida de oração. Na vida de oração. E na vida de oração, nós temos dois caminhos, que são o único caminho. Quais são esses dois caminhos? Que são o único caminho. Primeiro, falar. E quanto melhor as palavras que eu usar, melhor a minha oração, certo? Ok? E quais são as melhores palavras que eu posso usar na minha oração? As palavras que o próprio Deus inventou, não é? Qual é aquela oração que o próprio Deus nos ensina? O Pai Nosso. É a oração por excelência, com as palavras mais acertadas, com os pedidos mais essenciais e necessários. Outra oração excelente,
que nos fez receber o Pai Nosso. Essa oração nos deu o Pai Nosso. Que oração é essa? A Ave Maria. A Ave Maria é uma oração mais antiga que a oração do Pai Nosso. Porque quem foi que nos ensinou a oração do Pai Nosso? Jesus. E a Ave Maria? São as palavras do anjo e as palavras de Isabel, que trouxeram Jesus, que manifestaram Jesus a nós. Antes de Jesus nascer, foi proclamado: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Quando Maria foi visitar Isabel: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. A Ave Maria é a oração mais antiga que o Pai Nosso, e é pela Ave Maria que nós recebemos a oração do Pai Nosso. Mas existe uma outra oração que nós podemos e devemos rezar, que nós rezamos na Santa Missa, que nos ajuda a ouvir essa voz de Jesus. Porque a voz de Jesus, meus irmãos, é a voz do corpo. E o corpo não é só a cabeça. O corpo de nosso Senhor é a igreja. Que oração é essa? O credo. E aonde nós encontramos essas três orações unidas de forma perfeita? O credo, o Pai Nosso, a Ave Maria? No terço, no rosário. No terço e no rosário, nós vamos alcançando a intimidade com Jesus, por essas três orações que nós vamos repetindo. Mas padre, é tão chato rezar o terço, que coisa chata, repetir aquelas orações, não sei quantas vezes. É porque, meu irmão, minha irmã, nós não sabemos aproveitar as coisas boas. Você só come uma vez na vida, ou você come todo dia? Eu vou dizer nem 2, 3 vezes, tá certo? Que eu sei que a gente vai petiscando, né? A gente vai comendo besteirinha aqui, outra acolá. A gente vai ver, durante o dia, a gente passa quase o dia todo comendo, né? Você vai fazer exercício físico. Quando você vai fazer exercício físico, você anda somente um passo? Você tem que correr vários quilômetros. Quando você vai para a musculação, você vai levantar aquele peso só uma vez ou várias vezes? Percebem? A vida espiritual, a vida de oração também tem que ser um exercício, uma repetição para alcançarmos essa intimidade, para que a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos possam ser ordenados por Deus e pelo Espírito Santo. E padre, e o outro jeito de rezar que o senhor disse, que tinha a intimidade dos amigos. Quando nós conversamos com os nossos amigos, a gente fala como? De coração. A gente fala: está acontecendo isso aqui comigo, eu estou com esse problema, me ajuda, o que é que o senhor acha? Pergunta a opinião de Deus, está entendendo? Essa oração sincera, do coração a coração, isso tem que começar a fazer parte da nossa vida. Como diz Santa Teresa d'Ávila, né? Quem não reza se condena, porque a oração é esse caminho de intimidade com o Senhor. Sem isso, meus irmãos, nenhum de nós irá conhecer a voz de Jesus. Ele nos diz no Evangelho de hoje: quem entrar por mim sairá e encontrará pastagem e terá vida e vida em abundância. Essa vida em abundância, essa pastagem que Jesus está dizendo, é aquela que não passa, que não acaba. Não é esse capim velho, rei, que a gente gosta de comer, não. Essas porcarias que nos fazem ficar com raiva, impacientes, tristes, preguiçosos, presunçosos, vaidosos, egoístas. Não é essa a pastagem do Senhor nosso Deus. É justamente a sua doutrina, a sua misericórdia, os seus mandamentos, que nos fazem crescer em intimidade com Ele. Para terminar, meus irmãos, se nós temos amizade com Jesus, intimidade com Jesus, se Ele é nosso amigo, e se nós vamos vivendo e convivendo com Ele, o que é que acontece conosco? A gente faz o que Ele quer. E o que é que Ele quer? Que nós vivamos uma vocação de verdade. Ninguém aqui nasceu para ter uma vida medíocre. E ter uma vida medíocre, não se enganem, não é ter uma vida simples. Porque você pode viver essa vida aí de Instagram, de influenciador, com um carro bonito, falando um bocado de coisa motivacional, e ser uma pessoa seca, vazia, dentro do seu coração.
Uma vida grande é a vida vivida diante de Deus, em amizade com Ele. Por isso, meus irmãos, não tenhamos medo, nesse dia do bom pastor, de escutar a Jesus e a sua igreja. Vocês prestaram atenção? Na primeira leitura e na segunda leitura, quem foi que a gente escutou? Pedro, o nosso primeiro Papa. Para quem não sabe, o Papa Francisco é o Papa número 266. A única instituição que tem essa linha de sucessão até Pedro, e de Pedro a Jesus. Devemos escutar o que a igreja nos fala, viver os seus mandamentos e empenhar a nossa vida em viver a nossa vocação. Ser mãe e ser pai é vocação, porque você não tem os filhos que você quer, na quantidade que você quer, no dia e no ano que você quer. Você tem os filhos que Deus manda. Quando nós celebramos o sacramento do matrimônio, é feita uma promessa aqui, não é falando da boca para fora não. Você vai aceitar, vai acolher os filhos que Deus mandar e educar na lei da igreja. E tem muita gente que fala da boca para fora isso, que tem seus filhos e não batizam, não levam para a Eucaristia, não se confessam e não ajudam seus filhos a se confessarem. Vive a vida longe de Deus. Como é que escuta a voz de Jesus? Ser esposo, ser esposa é vocação. Por isso que tem o sacramento do matrimônio, para que o Espírito Santo fortaleça você a vencer essa sua preguiça, esse seu cansaço, essa sua indiferença, esse desejo de você querer as coisas do jeito que você quer, na hora que você quer. Não, eu não quero, eu quero ficar no celular, eu estou cansado, porque eu trabalhei o dia todo, a semana toda. Olha, me desculpe se eu vou ser duro com essa palavra, tá certo? Para você, eu estou dizendo essa palavra com uma certa frequência. Dane-se se você está cansado por causa do seu trabalho. O seu trabalho não é o centro da sua vida, é uma parte. A sua família é mais importante que o seu trabalho. Se o seu trabalho vale de alguma coisa, é para você traga dinheiro para a sua família. Se você está trabalhando, é para que você tenha a capacidade de estar com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus pais. Não é para que você seja covarde e fuja da sua casa para poder estar no meio do mundo, trabalhando com a desculpa esfarrapada de que é para ajudar dentro de casa. É covardia. É outro jeito de ser covarde. É um jeito de fugir da sua responsabilidade. Você tem que ver sua vocação, meu irmão, minha irmã. É aí onde você vai encontrar sua felicidade. É aí onde você vai encontrar sua força. Sua vida está ruim, está parada, está monótona, está medíocre, porque você não está vivendo, acolhendo e aceitando a beleza da sua vida. O trabalho, a missão que Deus está te dando, de ser pai, de ser esposo, de ser esposa, de ser mãe, de ser filho, filha. Porque não estamos escutando a voz de Deus. E para terminar agora com chave de ouro, meus irmãos, paremos de ser hipócritas e abramos o nosso coração, a nossa casa, a nossa família para as vocações religiosas e sacerdotais. Porque se tem que ter alguém aqui em cima pregando, celebrando a missa, os batizados, os matrimônios, a confissão, como o nosso pároco que está confessando aqui, quem quiser se confessar durante a missa, pode confessar que o Padre Igor está aqui. Se tem padres, é porque eles saíram de casa, das suas famílias, como eu, como o diácono Deusimar, que deixamos nossa casa lá em Fortaleza, no Ceará, para poder estar aqui com vocês, para poder anunciar o Evangelho e a Boa Nova, como aqueles homens e mulheres que vieram até a nossa paróquia no ano passado, na Santa Missão, com aquele sorriso, com aquela dedicação. Tem que sair das nossas casas, meus irmãos. O seu filho, a sua filha não é seu, é de Deus, e entregue a Ele a vida do seu filho e da sua filha. Não queira tomar posse daquilo que não é seu. Esse é o grande motivo da nossa infelicidade, das nossas tristezas, das nossas frustrações, que nós queremos aquilo que não é nosso direito, e deixamos de deixar, vejam só, de ser realizado a vontade de Deus na nossa casa, porque a gente, não, minha filha não, meu filho não. Mas é necessário, meus irmãos, a igreja está de pé porque se celebra a Eucaristia, e só quem pode celebrar a Eucaristia são os homens consagrados pelo sacramento da ordenação. A igreja está de pé porque existe um exército de mulheres e de homens
trancados, rezando pela minha e pela sua conversão, pela santificação do seu matrimônio, pela conversão do seu coração, para que você pare de trair, para que você pare de ser preguiçoso, para que você pare de ser reclamão, para que você pare de roubar no seu trabalho, para que você viva uma vida espiritual de verdade. Tem homens e mulheres ao mundo inteiro dedicados a rezar, a fazer penitência por mim e por vocês. E essas pessoas vieram de outras casas, de outras famílias. Que nós escutemos a voz de Jesus. Paremos de dar ouvido a esse barulho, a essa zoada que existe no mundo e dentro do nosso coração. E na oração, aprendamos a viver a vontade de Deus. E a abrir a nossa casa para que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.